Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina. E nessa aula nós vamos estar trazendo uma revisão sobre o gênero que estudamos. O gênero é charge. Vamos lá? Então, a charge, gente, ela se apresenta geralmente desse tipo, né? Numa linguagem mista, uma linguagem verbal e não verbal, e tem, na verdade, a intenção de criticar, muitas vezes, alguns setores ou situações sociais. Vamos conceituar o gênero. A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade, o posicionamento individual do editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia que se reflete em situações do cotidiano. O termo charge é oriundo do francês charge, que significa carga, exagero e ataque violento. As charges, elas retratam situações da atualidade. Por meio da charge, o leitor, então, vai ter a capacidade de compreender a dinâmica de acontecimentos ocorridos em todo o mundo. O chargista, como é chamado o profissional que desenha essas charges, ele precisa estar inteiramente familiarizado com os assuntos jornalísticos para conseguir retratar e transmitir a mensagem em um único quadro com elementos gráficos. Vamos ver então quais são as principais características desse gênero. Primeiro, ele retrata a atualidade. É usado em uma notícia que vai retratar um fato social ou político, também de relevância, ou seja, de importância, tá certo? Vai se originar na notícia jornalística, reflete na imagem o posicionamento editorial do veículo. O veículo aqui é o veículo de comunicação, no caso, que é a revista, o jornal, né? Ou alguma plataforma de internet, algum site, tá certo? A charge também pode ser chamada de texto visual, em que utiliza o humor e, ao mesmo tempo, critica. Como se alimenta da novidade, é tida como uma narrativa efêmera. Gente, o que é efêmero? Efêmero é passageiro. Então, é uma narrativa passageira, tá certo? Caso não venha acompanhada de uma notícia, pode ser compreendida pelo leitor. Então, pessoal, como eu falei, a charge é um texto jornalístico. Como ela está ligada, veiculada também à notícia, que também é um texto jornalístico, é importante recapitularmos essa tipologia textual, tá bom? Então, os textos jornalísticos, eles são textos veiculados em jornais, revistas, TV, rádio, que a gente chama de meios de comunicação em massa, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Na verdade, os textos jornalísticos, eles provavelmente são o gênero textual mais lido na atualidade, né? Pois possuem maior alcance nos diversos setores sociais, os setores da sociedade. Vamos ver, então, qual a estrutura desse texto. Como é que é a composição de um texto jornalístico? Então, está dividida em pauta, apuração, redação e edição. O que é a pauta jornalística? A pauta, na verdade, é a escolha do tema ou do assunto. A apuração é recolher as informações, os dados e verificar a veracidade dos fatos. Por isso que a gente ouve muito falar na linguagem jornalística de apuração dos fatos, que é, na verdade, a busca da veracidade desses fatos. Aqui é muito importante, e aí na atualidade surge a questão das fake news, né, que são as notícias falsas. Por quê? Porque as pessoas divulgam muitas vezes notícias sem ter na verdade, esse cuidado de apurar essa veracidade dos fatos. Por isso é muito importante essa questão da apuração. A redação. A redação, gente, é transformar essas informações num texto. E a edição é a correção e revisão desses textos. Corrigir gramaticalmente, né? A questão da pontuação, da acentuação, da coerência, tá certo? É muito importante antes de publicar. Bom, em se tratando de texto jornalístico, é importante também falar da linguagem jornalística, que é específica desses tipos de texto. Então, a linguagem jornalística, ela é em prosa e ela deve ser clara, simples, imparcial,
e objetiva, de modo a expor as informações mais relevantes ou as principais informações sobre o tema. Quando a gente fala de linguagem jornalística, então surge o LEAD, né, que é um recurso jornalístico muito utilizado, que significa guia, principal ou liderança, tá? Ou que vem à frente, porque o LEAD, na verdade, é a introdução dos textos jornalísticos. Ele vai representar a primeira parte desse tipo de texto, que se encarrega, então, de apresentar as principais informações da matéria que são essenciais para destacar aos olhos do leitor o acesso a essa informação. E, geralmente, o leitor só lê o lead do texto jornalístico, tirando dali a informação necessária sobre a matéria. Gente, nós estamos aqui nessa aula revisando, né, um gênero que, na verdade, nós estudamos anteriormente, que é a charge. Então, recapitulando, a charge, ela tem uma função social muito grande, né, que é a crítica de assuntos relevantes da sociedade, de assuntos atuais, que pode ser na esfera econômica, política, né? Enfim. Então, é um gênero bastante importante, bastante interessante, que vai estar veiculado à notícia, vai utilizar do humor e da ironia e traz essa linguagem de um texto jornalístico, tá bom, gente? Então, nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? E até a nossa próxima aula.